Estamos mais uma vez aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre como que funciona a terapia, tirar algumas dúvidas de vocês e contar alguns fragmentos de atendimento. Ô Nath, já pede aí para entrar? Eba! Oi, boa noite, gente. Boa Oi, Nath, noite, tô tudo dentro já. bem? Tudo e você? Também pré-feriado. A gente está aqui na nossa live semanal de quarta-feira. A ideia é a gente contar um pouquinho o que a gente faz dentro do nosso consultório com os pacientes, tirar algumas dúvidas. Sejam bem-vindos. Estou fazendo um tchauzinho aqui para todo mundo. Trabalhando muito aí, Nath? Graças a Deus. Na pandemia lotou o consultório, né? Uma coisa impressionante, né? Eu acho que melhorou também a conscientização das pessoas. Acho que a pandemia ela trouxe muita consciência. Então hoje eu percebo que as pessoas elas têm mais interesse pela questão do autocuidado, da saúde emocional, da saúde mental. E acho que esse foi um tema bem abordado, né, durante a pandemia. Acho que a neurociência também ajudou bastante nisso, Uhum. mas eu atendi um paciente essa semana, novo, e aí ele pegou e falou assim para mim que ele estava passando por uma fase diferente, ele está morando em outro país, e que ele queria fazer terapia porque ele achava que era importante. Ele não tinha nada para tratar, mas que ele queria estar em processo terapêutico por autoconhecimento. Olha E foi a só. primeira vez que um paciente veio com essa demanda, porque geralmente as pessoas vêm quando elas estão com alguma questão, com algo. E eu acho que tem tido um processo mesmo de conscientização, principalmente do pessoal mais jovem. Sim, muito legal mesmo. Eu ainda ouço, eu atendi dois novos pacientes essa semana, e os dois pacientes me falaram ainda, olha que coisa, da dificuldade de chegar no meu consultório, né, online, na verdade, por preconceito. Ah, Eu ainda tenho um pouco de vergonha de dizer que eu estou fazendo terapia, só que são pessoas realmente que estão na casa dos 45, 50. Então, passou, né, pelo período de muito estigma mesmo. Mas de curiosidade, eu vou fazer uma pergunta aí. A gente não combinou o nosso papo. O que mais está chegando no consultório? Qual é a maior demanda para você? O que as pessoas falam? Nossa, cheguei aqui porque tá. Isso você diz de psicoterapia, não é de. de Tá. psicoterapia. De psicoterapia, a maior demanda é problema de relacionamento amoroso, afetivo, Hum, relação de casal. Tanto relacionamento de namoro quanto relacionamento de casamento. Sempre foi a maior demanda do consultório. Eu sempre tive muita demanda nesse contexto, assim, de problema de relacionamento. que Ou engraçado. pessoas que não conseguem se relacionar, conseguir estar com alguém, que tem muita dificuldade, então, assim, é, não dá certo com ninguém, ou pessoas que têm um casamento e que tem muita briga, muita questão dentro do próprio relacionamento. Olha só, eu teria que dar uma pensada. Eu tô ali com a minha listinha de todos os meus pacientes. Espera aí que eu vou pegar. Tá bom. Pronto, já peguei. E aí eu consigo te falar. Olha só, vou falar das demandas que vêm, tá? Então vamos lá. Problema de relacionamento, muita ansiedade, principalmente pós-pandemia. Problema de relacionamento e profissional, de não saber, transição de carreira, ansiedade, o meu é muito ansiedade e depressão, é muito interessante. Ansiedade, tô olhando cada um dos pacientes. Ansiedade, tem uma que está buscando o controle emocional, porque está prestando concurso público e é um concurso muito difícil, então precisa de uma estabilidade emocional para não atrapalhar na hora da prova. Ansiedade, depressão. Eu acho que a maior parte dos meus pacientes
é também problema de relacionamento, ansiedade e depressão. Um estilo de vida que não favorece saúde mental. Isso tem bastante. Eu acho também que hoje, o que eu percebo assim, é que as pessoas elas têm buscado um ideal de relacionamento que ele é muito pregado na mídia, mas ele é muito difícil de ter na vida real, assim. O que eu percebo das pessoas, da maioria das pessoas, é que existem expectativas muito grandes com relação a relacionamento amoroso, afetivo, que são difíceis mesmo de se atingir, porque quando a gente fala de relação, a gente fala de um contexto de realidade. É impossível a gente ter um relacionamento perfeito. E o que eu percebo muito é que as pessoas querem muito aquela coisa do filme, ah, sabe, como se fosse para sempre viver num Não precisa do contexto de filme, uma do Instagram, né? paixão. E de uma paixão muito grande, que na verdade, assim, no nosso dia a dia. Tem problema, faz parte, né? Eu acho que o relacionamento, o que é estar junto, na verdade, é ter essa parceria, esse companheirismo, né? Que a maioria das pessoas talvez não veja dessa forma, acha que o tempo todo tem que estar apaixonado. Sim, olha, a gente tem, eu não sei como que chama, porque o nome tá Ian Thales Cardoso, pode ser que seja esse nome mesmo, me corrige. Ele diz: e quando você sai do Brasil achando que vai melhorar tudo e piora totalmente de saúde mental? Também poderia ser um assunto de terapia. E aí, lembra que a gente falou que a gente ia se encontrar hoje para falar como que a gente trabalharia? Se quiser, Ian, a gente pode falar um pouquinho sobre esse assunto aqui, tá? Fala se você quiser, a gente pode abordar como que um psicólogo trabalharia esse assunto com o paciente, né, Nath? Perfeito. Se você se Fica aí sentir como sugestão, e confortável e quem quiser quiser, fazer, isso. Eu fiz um Reels hoje brincando, falando sobre relacionamento, em que eu brinco falando, uma pessoa estaria me perguntando, Karina, é normal, eu brigo muito com meu marido, mas isso é normal, né? E eu fiz uma crítica dizendo que não. E aí eu pus o texto que eu acho que quase ninguém lê, mas no texto eu falo, quando a gente tem um amigo, sua amiga, tipo eu e você, a gente não briga muito. E aí você poderia dizer, mas a gente não briga porque não tem convivência. Poderia ser um ponto, a convivência realmente expõe muito, né, das nossas características, tal. Mas não dá pra gente falar eu brigo muito e é normal, todo mundo briga. A gente precisa parar para perceber o que é que está acontecendo. E geralmente no casamento ou nos namoros, o que eu vejo básico, é o básico, não tem comunicação. Não tem comunicação. Você tá chateado com a pessoa, mas geralmente você não fala, eu tô chateado. Você fala, você, nananã. A forma é muito agressiva, ou já se cansaram de se agredir, nem se falam mais. Então, eu fiz esse Reels nessa crítica, né? De que a gente tem que tomar muito cuidado com essa frase de meu relacionamento, a gente não transa mais, mas também a gente já tá muito tempo junto. Ou a gente briga, mas todo mundo briga, é normal, né? Não, não, não é. A palavra não é o normal. Normalizar isso significa não resolver. Isso significa ficar muito triste. Então, é um assunto de terapia. Inclusive, antes de entrar aqui, eu estava atendendo uma questão importante num relacionamento, né? De comunicação, que um não entende o outro. Perdão o nome, Ele chama falou Thales. que ele gostaria muito, que seria incrível se a gente falasse. Quero começar a terapia o quanto antes. Então legal. Então a gente vamos falar disso, porque a nossa intenção hoje era justamente de poder ajudar alguém ao vivo. Ótimo. Então era o nosso propósito dessa live. Então, Thales, nosso convidado aqui de hoje. Sim, a É, gente, a gente vai discutir sobre esse assunto ou a gente põe ele aqui ao vivo? Thales, eu nunca fiz uma live com 3 pessoas, imagino. eu, você e a Thalita. Verdade.
Então, vê se o Thales quer realmente, Thales, entrar, ou você quer que a gente fale mais ou menos o que a gente abordaria, porque a ideia era realmente que as pessoas vissem como que a gente trabalharia, tá? A gente não vai conseguir, lógico, numa live resolver nenhum problema, mas a gente vai pensar qual seria o norte que a gente daria nos atendimentos. Então, Thales, responde aí se você quer entrar. E você vai estar no controle, tá, Thales? Você vai falar aquilo que você quiser, isso é importante, tá? A gente só vai trabalhar em cima daquilo que você trouxer. Então, a gente não vai te fazer nenhum tipo de pergunta, a gente vai fazer tal como é no consultório. Então, assim, quem tá no controle é sempre o paciente, tá? É só para você saber que você vai expor aquilo que você se sentir confortável para expor. Uhum. Vamos esperar ele resolver se ele quer entrar. A hora que aparecer a frase dele aqui, eu chamo. Perfeito. E aí eu vou falar então um pouquinho dessa questão de relacionamento. Sempre quando eu atendo paciente, eu tento entender o contexto dele, sem nunca levar em consideração o outro. Porque eu acho que o papel do psicoterapeuta é esse, assim, dentro da terapia. Então eu tento mostrar para a pessoa que o que incomoda no outro tá nela. E não no outro. Porque senão, se a gente pegar assim, vira amiga, né? Mas seu marido realmente, ele é um babaca, né? Eu não deveria ter feito isso e tal. Eu tento que a pessoa entenda dentro dela por que que aquilo fere, de que forma que ela consegue ela trabalhar aquela questão com ela mesma. E isso tende a melhorar muito nos relacionamentos, porque a gente carrega a nossa história para dentro de um relacionamento. E às vezes a outra pessoa, ela nem sabe que aquilo te machuca, que aquilo que ela faz não é legal, ou como você se sente com relação a isso, porque ela não viveu a sua vida. Ô, Joe, meu cachorrinho aqui tá fazendo escândalo porque o vizinho chegou. Sim, isso que você acabou de falar, vou dar um outro exemplo. Geralmente é isso mesmo. O paciente vem, ou o paciente, falando, por exemplo, do relacionamento, mas muitas vezes trazendo a crítica sobre o outro. Inicialmente é muito difícil a pessoa vir falando né? Olha, eu sou muito mandona, ou eu sou muito agressiva na minha forma de falar. Geralmente, quando a gente conta para uma amiga, que o nosso casamento não tá bom, a gente fala o que o outro tá fazendo. Tá fazendo o que você não gosta, exato. Isso. Exato. E aí, esse modelo é o que vem pra gente. Então, o que a Nath está dizendo é que a gente faz pergunta. Tem duas coisas que eu gosto de fazer. Primeiro é que, supondo, vou dar um exemplo bem bobo, assim. Eu não sou feliz com ele, e ele me trai, né? Ele já fez isso várias vezes, então você estaria dizendo que ele é um problema. E a grande pergunta que a gente faz, ou que a gente reflete mas por que tá tanto tempo, então, do lado dele? O que te faz ficar? Você Nossa, sabe, eu cara, super entraria, mas eu estou no meio de uma viagem de ônibus. Se puderem falar sobre, posso responder o que quiserem por aqui. Tá? É perfeito, Thales, tá ótimo. A gente vai então abordar. Só para encerrar esse assunto, eu uma vez recebi uma paciente, ela ficou comigo um tempão, assim, e aí era muita questão do casamento e de tudo. Quando eu achei que ela estava preparada, depois de algum tempo, né, eu perguntei para ela, eu falei, porque o que mantinha o casamento, no caso, era a questão financeira, assim, não teria uma possibilidade dela viver sozinha, porque ela dependia financeiramente daquele relacionamento. E aí eu perguntei, depois, num dado momento, porque eu sabia que não era isso, né, assim, a gente sabe que não é isso, enfim. E aí eu falei, hoje, se você ganhasse na loteria, e nada mais te impedir, se você tivesse dinheiro suficiente para viver sua vida como você quisesse, você sairia de casa? Você pegaria a sua filha e sairia de casa? E aí ela falou, não. E aí ela começou a chorar, e aí ela começou a chorar muito, e aí ela pegou e falou assim, eu falei assim, e por que você tá chorando? Ela falou assim, porque eu acho que eu nunca tinha me dado conta disso. Eu falei, não tem problema que você ame seu marido. Tá tudo bem você amar, mesmo que ele tenha defeitos, mesmo que essa relação não seja perfeita, é sinal de que ainda tem alguma coisa que vale a pena lutar. E isso não é ruim.
Uhum. E eu acho que tem muito disso, assim, né? Que às vezes a própria pessoa ela começa a colocar algumas questões para ela mesmo e ela não percebe que ela ainda gosta. E talvez quando ela ganha essa consciência de que, poxa, ainda existe amor, tem algo aqui que me mantém nesse relacionamento, fica até mais gostoso de querer fazer dar certo, Uhum. né? Sim. E eu acho que talvez sirva muito para isso, assim, essa consciência, porque é isso, né? Eu acho que o que mantém a gente com alguém é amor. Sim. Uhum. Você gosta, né? Talvez você não queira nem admitir que você gosta, porque Exa- talvez você ache que você não deveria Não gostar, deveria mas você gostar. É. gosta. Olha que a Paulinha escreveu aqui. Poxa, sou completamente diferente. Eu assumo que fui super tóxica e possessiva. Ele me deixou, é o homem da minha vida, por sempre ter me colocado como prioridade na vida dele. E ela coloca aqui os emojis chorando, que hoje é né, um sofrimento para ela não estar mais com ele, que eu entendi que não estão mais juntos, né? Então, ela está dizendo, né? A gente tinha falado que geralmente as pessoas vêm falando mal, mas ela está dizendo, não, no caso, eu acho que eu entraria dizendo, não, fui eu, fui eu. Nesse caso, a gente vai voltar lá no Thales também, mas a Paulinha está trazendo um tema de culpa, né? Eu errei, e muito provavelmente um dos temas centrais aí seria culpa. Teria que conversar mais para a gente entender, mas ela está trazendo Eu isso, acho, né? Paulinha, de verdade que o importante é o primeiro passo para a mudança é a consciência. E se você tem consciência hoje disso, porque eu acho que um relacionamento é construído a dois. E quando a gente consegue ter essa maturidade de olhar para aquilo que aconteceu, a gente consegue aprender com isso. Então, talvez tudo isso que tenha acontecido te ajude a entender como se relacionar. E numa próxima possibilidade com essa pessoa ou com outra pessoa, enfim, que você possa entender isso e principalmente o que te fez agir dessa forma, trabalhar isso em você para que você consiga fazer diferente. Porque tudo é um aprendizado. Então não precisa se culpar. Eu acho que pelo menos você pode se conscientizar. É muito melhor e mais bonito do que se você dissesse assim: ah, não, o problema foi só o outro, eu não fiz nada de errado. Porque a gente sempre tem contribuição, a gente está junto nesse relacionamento, né? São duas pessoas se relacionando. Então, olhar para a nossa parte, por mais doloroso que seja, é muito importante. Porque faz com que a gente evolua, com que a gente entenda. Então, eu acho que é um momento até de você ter orgulho de si mesmo, né? Porque aquilo que aconteceu, aconteceu porque você, naquele momento, entendeu que era desse jeito. Talvez por insegurança, talvez por ciúmes, porque eu entendo que tóxica tem a ver com essas questões. E deve ser um trabalho interno seu, entender por que você se sente insegura, o quanto que você, às vezes, fica desse jeito num relacionamento, poder limpar essas memórias, ressignificar tudo isso, para que você possa se relacionar de um jeito diferente num próximo momento. Eu vou dizer um pouco como que eu trabalharia um assunto desse, com o tempo. Eu gosto muito, acho que é um objetivo principal, e é bem a minha forma de trabalhar, não é a forma da psicologia como um todo, é uma forma tanto da cognitiva comportamental, de alguém que estuda neurociência e da Karina, tá? Então, não tome isso como verdade absoluta, é só meu jeito. Eu gosto muito, sou muito prática, eu gosto muito de entender como funciona a mente, Paulinha. Então, uma das coisas muito importantes que eu acredito é a gente entender como a mente funciona. Daí, num segundo passo, a gente entender como a nossa mente funciona, ou seja, por que que a Paulinha foi tóxica? Quais eram? Você ia me contar bastante desses momentos para eu entender, para eu ver como que é seu padrão, como era seu comportamento, seu padrão de comportamento. Quando você me contasse, eu ia junto com você desvendando por que que você se tornou essa pessoa tóxica nesse relacionamento. A gente ia pensar como era a relação com ele, se você sempre foi tóxica com todo mundo ou só nos relacionamentos amorosos. A gente ia começar a entender melhor por que que você teve essa toxicidade e se ela era específica do relacionamento ou é com todo mundo. Se fosse específica no relacionamento, a gente ia tentar entender
o que que foi acontecendo na sua vida que te levou a agir dessa forma, porque virou um padrão. Uhum. Então, quando a gente entendesse tudo isso, a gente poderia pensar, tá, e agora o que que eu posso fazer para não repetir esse padrão? Porque eu falo muito uma coisa para os meus pacientes que cabem para todos nós aqui. Nós nascemos no Brasil e naturalmente falamos português. O nosso português, ninguém precisou ficar falando, olha, é assim que você fala português. Você aprendeu naturalmente. Então, assim como você aprendeu português, você aprendeu a ser quem você é, a se comportar do jeito que você se comporta, a pensar do jeito que você pensa. Tem todo um motivo para você ter construído essa pessoa que você é hoje. E quando a gente descobre o porquê que a gente é dessa forma e a gente quer mudar, é a mesma coisa de você aprender a falar português a vida inteira. Você não tem culpa de falar português. As condições de vida que você teve e aonde você nasceu te fez falar português, mas agora você virou na terapia e falou: eu não quero mais ser tóxica, ou seja, eu não quero mais falar esse português, eu quero falar inglês. Ótimo. Então, a gente vai começar a perceber qual é o caminho que você tem que fazer para começar a falar inglês. É fácil mudar um comportamento? Não, não é fácil. Assim como não é fácil aprender o inglês, mas é Sim, possível. Precisa de total. esforço, precisa de atenção. Então, é todo um movimento de entender para mudar. Eu acho que é importante a gente colocar aqui que o processo terapêutico, usando essa analogia da língua, né, que Uhum. seria aprender inglês a partir do português. Então, da mesma forma que a gente tem palavras que são semelhantes no inglês e no português, você começaria a falar inglês a partir do seu português. Por exemplo, normal, a palavra normal em português, normal, normally em inglês. Então, você pegaria só aquelas palavras que inicialmente elas são sonoras e elas têm o mesmo significado. É aprender o seu inglês a partir do português que você já tem. E aí, depois, ir colocando os contextos mais complexos e as palavras, de repente, que são menos sonoras ou que têm significados diferentes, assim, para que você possa incluir. Então, é você aprender a caminhar a partir da sua própria experiência. Sim, ela disse, ô Paulinha, você caiu, descarregou o celular, mas a live vai ficar gravada e você pode assistir, que a gente está falando com você até agora, né? Trazendo um pouquinho do seu conteúdo. E ela disse assim, né? Que eu vou falar um pouquinho como a gente trabalharia essa questão. Ela disse, eu só quero o meu Márcio de volta, que deve ser o marido, né? E aí eu vou falar uma coisa para vocês, como a gente trabalha isso na terapia. Você quer uma pessoa de volta. Tem coisas que não dependem da gente, porque a vontade do outro voltar não depende da gente, infelizmente. Então a gente só consegue fazer a nossa parte, a gente não consegue fazer a parte do outro. A gente trabalharia nos atendimentos que parte que você pode fazer, qual é a sua parte que te cabe, e a gente tem que lidar realmente com o fato de que tem coisas na nossa vida que a gente não tem controle. E a decisão do outro a gente não tem controle. Que é super ruim, óbvio, né? Mas acho que seriam coisas que a gente ia trabalhando. Tipo, tem coisas para você fazer. Isso não garante que ele vai voltar. É bem isso. Uhum. Né? Mas, enfim, tem todo o trabalho para fazer. Vamos falar um pouquinho do Vamos falar Thales. do Acho que o Thales? Thales é um assunto mais. Como ele não está conversando com a gente, é um assunto um pouco mais difícil da gente trazer um conteúdo. Mas vamos lá, ele disse que é uma pessoa que imaginou que morar fora ia trazer algum benefício e que hoje ele tem uma saúde mental pior de estar morando fora, ou seja, não está feliz. Quer começar a comentar? Quer que eu comente? Tá, Thales, não sei se é seu caso, tá bom? A primeira coisa que eu trabalharia nessa sessão seria qual o objetivo, tá? O que levou à mudança, tá? Então, qual que era o objetivo que você tinha quando você colocou aí esse
essa questão de mudar, né, de sair do país. O que eu percebo muitas vezes, não sei se é o seu caso, mas que eu trabalho com alguns pacientes e que eu percebo, é que muitas vezes o que leva a pessoa para outro lugar é uma expectativa muito alta, né? Então a pessoa coloca ali algumas expectativas que são altíssimas, então, às vezes com relação à qualidade de vida, trabalho, tudo isso, e esse viés pode gerar uma frustração, porque chegar lá não é bem assim. E aí talvez você não esteja tão bem preparado para isso, e isso pode gerar uma frustração. E outras vezes, algumas pessoas que, por algum motivo, queriam sair da condição que se encontravam. Assim, então, foi despedido do trabalho, aí estava muito triste, queria recomeçar de algum jeito. E aí, chegando lá, percebe que mudou de país, mas que não mudou aquela dor que estava ali dentro, que de repente não foi trabalhada. Então, eu começaria tentando entender, né? O que aconteceu? Foi uma expectativa que não foi atingida e que gerou uma frustração? Ou se é outro caso, se eu fui com alguma dor que de repente eu não consegui cuidar e que eu achei que pelo simples fato de eu não estar mais naquele ambiente, eu não mais a sentiria. Porque a Qual dor dos vai dois junto, jeitos? né? E aí o que eu acho interessante de falar é que tem um estudo que falou de algumas pessoas que iriam fazer uma cirurgia, era uma cirurgia que elas ficariam um tempo sem andar. E aí eles acompanharam esse grupo de pessoas que faria essa cirurgia e dividiram em dois grupos, né, diferentes, distintos. E para um grupo fez um preparo de como seria depois da cirurgia, com visualizações. Então, como é que você acha que vai ser? Nossa, eu acho que no começo eu vou andar de cadeira de rodas, e aí depois eu vou ter um apoio X, e aí eu vou fazer tal. E eles foram se preparando. E o outro grupo não se preparou, simplesmente fez a cirurgia e foi para a recuperação. O que aconteceu foi que aquele primeiro grupo que tinha trabalhado com o psicólogo, que tinha feito esse preparo, eles começaram a andar antes. Então, eles tiveram, em comparação ao segundo grupo, a recuperação melhor. Precisaram de menos remédio, precisaram de menos sessões de fisioterapia e tiveram uma recuperação melhor, mais acelerada. E aí, quando eles foram entender o que tinha acontecido, é que esse primeiro grupo, por ter se preparado, quando eles estavam conversando com o psicólogo, eles falavam assim, eu vou começar indo da minha casa até a esquina. Então, vou tentar fazer esse movimento todos os dias. E aí o psicólogo falava assim, como que você vai fazer quando você sentir muita dor? Ele fala, vou parar, vou respirar, vou segurar na mão da minha esposa, da minha mãe, de quem estiver comigo, vou fazer tal coisa, vou cantar uma música. E aí, quando chegava o momento ruim, eles estavam prontos. E o outro grupo que não se preparou foi pego de surpresa, não achou que ia doer tanto. E aí, quando se percebia numa situação que sentia muita dor, voltava para casa. Então, eu acho que trabalhar, de repente, essas expectativas ajudaria nessa questão, porque talvez o que aconteceu foi isso, né? Eu não achei que ia doer. E aí, de repente, eu me vi numa situação que eu cheguei lá e vi que, nossa, mas ia ser tudo maravilhoso. Eu só ia fazer a cirurgia, sair andando. Uhum. Eu li aqui alguns textos do Tales e você vê que é muito legal a terapia, porque a pessoa fala um pouco mais, a gente entende mais. Então, olha só, Nath, eu vou ler aqui, ele falou: eu sempre fui músico no Brasil e por 10 anos passei perrengue depois que saí da casa da mãe por questões óbvias do Brasil. Aqui eu tenho qualidade de vida e não passo perrengue financeiro. Tá? Então, ele está trazendo já um benefício. Aí ele continua. Mas estar longe da família, inverno e a dificuldade de fazer amigos aqui me batem bastante. Apesar de estar muito grato de ser independente e me sentir privilegiado e feliz pela minha esposa que está muito bem. Então, Thales, o que você está trazendo para a gente, vou continuar lendo o que ele falou aqui, é muito mais uma questão, às vezes, de adaptação. Você está mostrando vários pontos positivos de ter mudado, mas você está num ambiente de transição, onde você ainda não tem amigo, onde está batendo saudade do calor do Brasil, talvez das coisas que são... o que você está me dizendo, em poucas frases, tem muito mais qualidades do que as suas dificuldades.
Por fim, deixa eu ver, além disso, eu vim para uma cidade menor e senti muito baque, porque gosto de cidade grande. Sinto falta do movimento e da arte na rua. Estou sem poder me mudar porque é bem complexo no quesito logístico. Então, dá essa sensação mesmo, Thales, provavelmente na terapia, de que você está trazendo para a gente um sofrimento de transição, de muita mudança, de ter ido para um lugar muito diferente do Brasil, você já é adulto, e realmente você sabe que existe uma escala de estresse. A gente vive estresse até quando a gente faz coisas boas, né? O nosso corpo reage. E nessa escala de estresse, faz muito tempo que eu não vejo, existiam 100 coisas que mais deixam o ser humano em geral estressado. A morte, por exemplo, de alguém que você ama, acho que estava em primeiro lugar. Mas a mudança de país era um dos primeiros também. Então, assim, tanto o Thales, como a Nathalie, como a Karina, ou qualquer pessoa que esteja aqui, se tivesse mudado de país, mesmo estando em condições ideais, ainda assim a gente estaria vivendo um estresse, e o estresse sempre tem uma carga emocional bem importante. Mas interessante que, lendo as suas frases, você trouxe mais o positivo do que o negativo, e você já deixou claro que é uma questão de adaptação, por enquanto, pelo menos. Acho que é isso. E é engraçado, né? Porque quanto mais o paciente fala com a gente, mais a gente conhece o universo do que está passando dentro. Então, muita gente fala assim, eu vou lá conversar com o psicólogo. Você acha que você está conversando, mas a gente não está conversando. Todas as frases que você fala, a gente está atenta na palavra que você escolheu, no assunto que você escolheu, como você falou. Isso é dado para a gente conseguir devolver para vocês depois a nossa percepção. Uma coisa muito rica nos atendimentos, que eu converso bastante com meus pacientes, é que você não vai conseguir ser uma outra pessoa na frente da sua psicóloga. Então, se você é uma pessoa agressiva lá fora, uma hora você vai ser agressiva com o seu psicólogo. Se você é uma pessoa dependente lá fora, você vai mostrar essa dependência do psicólogo. Se você é uma pessoa impulsiva, você vai ser impulsiva também com o seu psicólogo. Olha, só dando boas-vindas no Domínio e Ansiedade aqui, que é um perfil que tem mais de 450 mil pessoas. Seja muito bem-vindo. Acho que é o Murilo que está aí. A gente está falando um pouquinho sobre como que são os bastidores dos atendimentos psicológicos. Seja bem-vindo. E aí é muito interessante porque a semana retrasada eu tive um paciente que foi bem agressivo comigo. Mas não foi comigo. Ele é com as pessoas. E ele foi comigo. E eu sou uma pessoa muito sensível. Sou uma pessoa assim com uma vontade genuína de ajudar as pessoas. Então, tomar um tabefe, assim, ainda mais sem esperar, não é uma coisa que eu tô acostumada. Eu não convivo com pessoas que me batem e eu nem aceito isso. E aí o Thales respondeu que muito legal, faz sentido. Eu tô louco para fazer o atendimento, porque tenho muito para falar e estive guardando por 3 anos. Por 3 anos. Legal. E aí, Nath, ele me bateu, né? Assim, tipo, foi bem grosso. E eu chorei. Meu olho encheu de lágrima. O que não é comum, né? Você vai falar, caraca, a psicóloga chorou, né? Chorei assim, encheu meu olho de lágrima. E foi muito importante isso acontecer. Porque essa é a realidade. Ele bate nas pessoas e as pessoas sentem. Então, eu usei esse momento, né? Eu falei, peraí que eu me emocionei. Esperei acalmar. E aí eu falei, olha, eu me emocionei sim, porque eu não tô acostumada com pessoas que fazem isso, mas isso diz mais de você do que de mim, né? Vamos falar sobre esse seu comportamento. Você é uma pessoa que quando ele imaginou o que eu tinha feito uma pergunta, ele interpretou errado e me respondeu assim, bem grosseiramente. E aí eu pude mostrar o movimento dele. Falei, olha só, a sorte que você tem é que eu tô aqui para te dizer que a minha pergunta não tinha essa intenção.
Mas olha como que você funciona. Você pegou uma pergunta minha, que quero realmente o seu bem, você imaginou outra coisa que eu estava te cobrando e você foi agressivo comigo. Muito provavelmente você faz isso lá fora. E isso gerou assunto sobre realmente eu sou assim lá fora e o impacto que isso tem. Então, não é comum, tá? Não choro nos atendimentos. Em geral, eu não apanho também. Mas o atendimento, ele serve também como um exemplo muito importante da forma como vocês funcionam. Vocês vão funcionar assim com a gente vai conseguir dar um feedback e mostrar na prática, olha só o que você faz. Uma outra paciente, por exemplo, ela desmarcava a consulta em cima da hora, pedia para remarcar. No começo, você não conhece a pessoa, você às vezes, né, acha que realmente está precisando, então marcava outro horário. Depois eu percebi que era o jeitão dela, desorganizada, desmarca e depois remarca. E ainda quando você não marca, acha que é você que não está dando atenção. São todos movimentos tóxicos, que provavelmente tóxico, porque vocês usam essas palavras, que a pessoa, que eu chamaria de comportamento disfuncional, porque não funciona, atrapalha, e que as pessoas realmente, provavelmente fazem lá fora. Ele falou que ele quer muito ir para outro local, mas que ele não sabe se isso ele está buscando isso por causa. Uma mudança de cidade faz sentido ou teria relação com a saúde mental de uma pessoa. Quero muito ir para um local maior, mas não sei se estou procurando soluções somente para baixar minha ansiedade. Uma mudança de cidade faz sentido ou não teria relação? Não, faz sentido. Foi o que a Karina disse primeiro, foi que dentro da linha de estresse, que todos os seres humanos se sentem estressados, um dos fatores, em primeiro lugar, é uma mudança de cidade, principalmente uma mudança de país, que isso naturalmente estressa. Porque é uma mudança, né? E a gente tem hábitos, rotinas, costumes. Então, a adaptação, né? A mudança, ela é difícil. E ainda mais uma mudança muito grande como essa. Então, naturalmente, sim. Tem relação com a saúde mental, respondendo a primeira pergunta. A segunda pergunta de querer ir para a cidade maior, de verdade, eu tentaria buscar familiaridade onde eu já estou. Eu tentaria criar momentos legais na cidade onde eu já vivo. Então, buscar, assim, o que eu gosto muito de fazer? E fazer isso. Eu gosto muito de ir ao cinema, então ter uma frequência maior de ir ao cinema com a minha esposa. Gosto de passear no parque. Eu tentaria buscar uma relação com coisas que eu já gosto e que me são familiares dentro desse lugar onde eu estou. De repente você quer fazer amizade e a forma mais fácil da gente fazer amizade é ouvindo o outro, né? Tentar ouvir, conhecer a pessoa que está do seu lado, entender o que ela gosta, o que ela faz. Eu tentaria buscar um aconchego dentro de onde eu já estou. Antes até para que eu pudesse tomar uma decisão assim, realmente eu não gosto mesmo, aqui não tem nada de legal, não me sinto bem. Ou será que eu ainda não consegui encontrar, né? Criar uma relação afetiva com esse lugar? Sim. Você sabe que eu pegaria um detalhe dele, porque a gente trabalha muito com detalhe. E, Thales, se eu entendi bem, você está falando que você está procurando terapia há 3 anos, né? Tá querendo fazer terapia há 3 anos, é isso que ele falou? Acho que sim, acho que ele mora lá há 3 anos. Você mora lá há 3 anos? Deixa eu só entender, escreve aí, tá? Porque se você está procurando terapia antes, eu acho que você está com outros assuntos. De repente, a mudança de país, sim, é algo estressor, mas ele pode ser só a portinha de entrada para, de repente, uma necessidade de falar sobre outros assuntos. E, em geral, é bem isso que acontece. A gente acha que o problema é a mudança, mas, de repente, a gente está lá ansioso por falar sobre outros assuntos. Deixa eu fazer um outro detalhe que eu peguei aqui no caminho. A Paulinha, que tinha falado do Márcio, né? E, poxa, eu errei. Eu não sei você, Nath, eu acho que você perdeu uma frase dela, mas eu não se li, você não leu, não lê nada e responde aqui para mim.
Quanto tempo você acha que ela ficou com ele? Ah, isso eu li. Menos de um Ah, mês. pois é, te chamou a atenção? Sim, porque, na verdade, não é tempo suficiente para tanta dor assim, né? Mas eu acho que o que você gosta nele não é ele, mas era algo que ele fazia você sentir. Então, alguma coisa despertou em você que veio através dele, mas é algo seu, né? E Isso não é uma necessariamente hipótese, tá? dele. Paulinha, isso é uma hipótese, mas eu vou dar outra hipótese. Eu vou dar outra hipótese, que é uma que subiu na minha cabeça e eu ia buscar isso nos atendimentos. Tem muita dor aí para pouca coisa, sabe? Eu não tô desmerecendo, eu tô dizendo que, do jeito que você falou, talvez eu e a Nath, me responde aí, Nath. Eu tinha imaginado um relacionamento, quase um casamento. De Eu achei que era um anos, eu também. casamento. Eu também. Então você tem muita intensidade, você é muito intensa, seja na forma de sofrer, meu Deus, eu tô sem não sei mais como eu vou viver sem o Márcio. E eu imaginei que era um relacionamento, assim, um casamento que você perdeu, que você falou, ele me deu prioridade e eu não dei, eu fui tóxica. Nossa, imaginei uma coisa super longa. E você não fez nenhum mês com ele. Então, eu ficaria muito atenta que você é uma pessoa muito intensa e sim, provavelmente você precisa trabalhar essa intensidade aí, porque essa intensidade que geralmente pode ser tóxica, né? Que é a palavra que E você talvez usou. tenha até sido isso que tenha assustado o Márcio, tá? Pode ter sido isso. As pessoas nem sempre estão acostumadas com muita intensidade, e isso às vezes assusta o outro, né? Uhum. Principalmente quando a gente fala de relacionamento. Às vezes a gente até tá sentindo, mas a gente dá aquela seguradinha, a gente quer entender, conhecer, enfim. E talvez não é o seu jeito de ser, né? Mas às vezes pode ser que você fale muito rápido, e aí a pessoa isso também assuste um pouco, e a pessoa acaba ficando meio receosa de. Não sei o que que é, mas é intensa. Assim, a palavra-chave aí é muita intensidade. Uhum. E às vezes a gente pega rápido, sabe? Fica essa dica aí, fica essa dica aí para você. Aí a gente no consultório ia ver que tipo de intensidade é essa, como que você manifesta essa intensidade, por que que chegou nesse, né, nesse estado. Deixa eu ver O se tem mais Thales alguém. falou que ele mora no Canadá há 3 anos e que ele passou por um período de negar que ele precisava de terapia para ele mesmo, até que ele conseguiu assumir isso, que me parece que foi um processo, e que sim, ele tem outras questões para falar, com certeza. E deu uma É, é, risadinha no final, né, Thales? Você até sabe. Ó, Thales, na ficha de anamnese da faculdade, eu lembro muito que a gente tinha um item que se dizia assim, queixa inicial. Porque a queixa inicial do paciente é bem o que a Karina falou. Muitas vezes a gente vem para terapia porque a gente tem aquela queixa inicial. Então a gente acha de repente que é a mudança de cidade. Mas às vezes a mudança de cidade ela só fez aflorar algo que já estava internamente ali guardado e que já existia uma outra demanda que talvez não estivesse sendo vista. E para que eu pudesse fazer um movimento de vir cuidar daquilo, eu precisava de uma queixa inicial, eu precisava desse motivo, né? E é isso. Então, talvez realmente tenha a ver com isso, né? De repente já tinha alguma dorzinha ali guardada, que não foi tratada, normal, a gente E faz quem isso é que não mesmo. tem? Quem é que não tem? Ou você tem, ou você não reconhece que tem, mas tem. E Quem é que não tem uma aí dorzinha, né? ficou, sabe? Então, pode ser isso, sim, né? E pode ser também que exista uma dificuldade até de você gostar de onde você tá, porque às vezes você pode sentir que a sua família não tá aí, e que é um pouco errado também você ser muito feliz em um lugar onde não tá a sua família, de que nunca vai ser igual. Às vezes também pode ter isso, pode ter um fatorzinho aí de pô, como é que eu vou ser tão feliz assim se eu tô longe das pessoas que eu amo? Né? Como é que eu vou ficar super bem aqui sabendo que não tô perto de fulano, de ciclano? Então, pode ser que tenha a ver com essas questões também. Pode. E aí, a única coisa que, como você não está falando com a gente está só brincando com hipóteses, tá? Mas no consultório,
a gente não fica criando essas hipóteses assim, falando. A gente faz pergunta para ver para onde que vocês vão. O que que você acha que está te fazendo doer mais aí? Por que que você acha que... quando você diz que piorou sua saúde mental, o que você está querendo dizer com isso? A gente faz pergunta para você né, ir chegando nessas conclusões. Já existia, com certeza, acho que só mostrou mais. E eu passei por uma época de desconstrução daquele lance de ter que ser forte e assumir que preciso ajuda. Muito legal. E olha o que a Camila falou, que eu achei sensacional. Lembra da Camila? A Nossa, esposa do Carlos? Ela tá aqui, ó. Ela colocou assim, ainda não reconheceu a dor, e então acha que é ok sentir dor. É isso, né? Eu acho que às vezes a gente vive tanto com uma dor que ela começa a fazer parte da gente, até que a gente percebe que aquilo é uma dor, que aquilo é uma queixa, né? E talvez a mudança de cidade, ela trouxe essa evidência dessa queixa. Pode ser sim. É isso aí. A gente vai trazendo essas hipóteses e o legal é que a gente, muitas vezes, eu tenho uma hipótese na minha cabeça e eu divido. Olha, eu falo muito, eu sou bem espontânea, assim, me ocorreu aqui que, porque você falou isso e isso, me ocorreu que pode ser tal coisa. O que você acha? Bate, né? Faz sentido para você? Porque geralmente, quando tem a ver, a pessoa fala, faz total sentido. E às vezes a pessoa, não é bem isso. Então, a nossa hipótese é mais para a gente buscar junto o entendimento do que, ó, é isso. Aliás, uma coisa muito importante na escolha da terapia, que a gente falou na semana passada, é tomar muito cuidado em achar que a psicóloga tenha a resposta e o direcionamento para aquilo que você quer. Né? Devo me separar ou não devo me separar? Tipo de pergunta que ninguém vai responder. A psicóloga não vai responder. E eu estou dizendo isso porque essa questão de expectativa, que a gente vai... então vocês não ajudam? Se vocês não dão resposta, vocês não ajudam, né? Porque eu vi aqui que tem... Deixa eu ver, eu acho que foi até sua mãe, a Maria Antonieta, que tá dando para ele alguns conselhos, tá? Eles lembra dos motivos que te levaram até aí e traz a memória que te fazia feliz e imaginar como seria quando você estivesse aí. Traz essa memória e você irá se sentir feliz. Então, às vezes, a expectativa que o paciente tem é de que a gente vai falar o que ele deve fazer. E o que eu costumo é descobrir com o paciente quais são os mecanismos que ele acha que pode te ajudar. E eu pergunto, o que você acha que pode te ajudar neste momento? Ao invés de dizer, faz isso, faz isso, faz isso. O que você acha que pode te ajudar neste momento? É uma construção baseado nas suas experiências. Porque muitas vezes eu posso dizer para você, por que você não faz isso? Por que você não faz isso? E isso não faz sentido para você. Você vai falar para mim, legal, boa ideia. Semana que vem você não fez. Então, a gente como psicóloga constrói com vocês as respostas que vocês precisam. O que você acha que está acontecendo com você? Não sei. Desde quando que você começou a sentir isso? Quando você sente isso, o que passa na sua cabeça? E a gente vai construindo, mesmo que se a sua resposta inicial seja eu não sei, a gente ajuda a construir. Então tá, vamos buscar junto. Estamos aqui para buscar junto com vocês. Eu tenho uma intervenção que eu acho bem legal, que eu sempre faço, assim, e eu acho que ela é muito coringa, e que dá pra gente fazer com o Thales, dá pra gente fazer com a Paulinha, dá pra gente fazer com todo mundo aqui. É assim, Thales, se um amigo seu tivesse te contando essa história, o que você diria pra ele? E aí você consegue perceber o jeito que você mesmo solucionaria aquela questão. E a resposta é sua, né? Às vezes você pode falar assim, eu falaria pra ela que nem ficou nem um mês com esse cara, deixa isso pra lá, vai procurar outra pessoa. Falaria pra ela que se ela gosta dessa pessoa, ela tem que correr atrás, ela tem que fazer de tudo. Né? Eu falaria pra ele tentar fazer novos amigos. Eu falaria pra ele, sei lá, entrar num curso X, que quando a gente estuda é mais fácil de conhecer pessoas. E aí você mesmo consegue entender qual que é o seu movimento de solução. Que é isso que a Karina falou, né? É diferente para cada um. É isso mesmo. A Camila escreveu, as respostas estão dentro de nós. Para mim, a terapia me ajuda a compartilhar os meus assuntos
com alguém super confiável e que não vai me julgar, independente do caminho que eu vou adotar. É verdade, Camila. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Por exemplo, as pacientes, né, que me vieram na cabeça que estão vivendo relacionamentos complicados, relacionamentos que se fosse minha filha, você ia pensar assim, meu Deus do céu. E elas sabem disso. Mas eu falo, eu tô com você. Porque quando a pessoa não consegue sair, é porque não chegou o momento dela. E não é o meu momento. Mesmo que eu deseje que ela não esteja mais naquela relação, porque eu tô vendo que tá fazendo mal, não vai mudar nada eu virar para ela e falar, olha, tá te fazendo mal, sai. Ela vai continuar e ela vai ter Vai. mais uma pessoa julgando, você mais uma dentre todas que vai falar para ela que ela tem que sair. Então, a gente já sabe que isso não funciona e por isso que não é esse o nosso papel. É muito mais do que te faz ficar, né? Vamos pensar sobre isso, independente da sua decisão, tô do seu lado. É isso. A pessoa precisa do tempo dela, de que mais coisas aconteçam, eu falo muito isso, mais coisas devem acontecer na vida dela para que ela consiga tomar decisão. Quando a pessoa não, ela, tá mal, mas ela fica, eu falo, calma, calma. Ainda precisa acontecer mais coisas para você ter certeza do que você vai fazer. Você sabe que isso foi uma frase que eu falei há muito tempo atrás, Nath. Tinha uma moça que eu atendia que a mãe estava hospitalizada e estava com um problema na época cardíaco. Ela ia sair do hospital, mas ela tomava anticoagulante e ela levantou um dia da cama do hospital sozinha, sem ajuda, sentiu tontura, caiu e fez um hematoma subdural muito grave. E ela fez cirurgia, ficou em coma muito tempo e depois ficou acamada. E essa minha paciente, eu era muito nova, tá? Eu estava fazendo a minha especialização lá no INCOR. E essa paciente estava, essa filha estava muito angustiada. E uma das angústias dela, ela falava: eu não sei como vai ser a minha vida saindo daqui, quando eu tiver que levar minha mãe para casa. Eu não sei como vai ser, porque eu trabalho e eu não vou poder ficar do lado dela, mas ela precisa de mim. Tá, 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 tá. Então, o que ela estava fazendo? Ela estava indo lá no futuro e tentando decidir uma coisa lá no futuro, que não aconteceu. E eu, apesar de muito novinha, eu lembro de ter vindo assim um insight, falei para ela assim, olha, com os recursos que você tem hoje, você está pegando esses recursos, levando lá para frente e não vendo solução. Mas daqui até o dia que a sua mãe for sair, ainda vão acontecer coisas na sua vida e na vida da sua mãe e né, pessoas que você vai conhecer e lá na frente a gente vai conseguir ver com os recursos que você tiver lá na frente o que você vai fazer com isso. E foi muito interessante que ela ficou muito tempo no hospital mesmo, não lembro quantos, 6 meses, não sei. E, de fato, chegou o dia da mãe ir para casa. E nesse meio do caminho, aconteceu tanta coisa na vida dela que ela já tinha conhecido uma cuidadora. E essa cuidadora que ela chamou para cuidar da mãe. Então, a gente faz muito isso. A gente vai no futuro com os recursos que a gente tem hoje e fica desesperado. Então, é assim, né? Calma. Se não chegou o momento ainda de separar, mesmo sendo um terror a relação, é porque você não tem ainda O recurso. os recursos e as experiências vividas suficientes para você chegar e falar, Karina, nossa, agora que aconteceu tudo isso, eu tenho certeza do que eu quero. Precisa disso. Né? Acho que, nossa, amiga, a gente já está quase 1 hora, então já é o momento de encerrar, porque não vai dar para trazer assunto novo. Então, acho que era um pouco Foi muito demais. É uma pincelada sobre o atendimento. Se vocês gostaram, se vocês acharam legal ouvir um trechinho da história de alguém, o nosso raciocínio sobre isso, a gente pensa em fazer isso mais vezes, como a gente brinca de atendimentos online aqui, lógico que não são trechos de atendimento, mas são reflexões que podem caber na vida de todos e vocês podem participar também, pedir para participar com a gente. E se você quiser, Thali, você falou que
que queria ser atendido, que você super entraria, me manda um direct pra gente, que aí a gente combina um dia que você possa, que você esteja, e aí a gente pode esmiuçar melhor. Se, claro, você se sentir à vontade, quem quiser também, ou conhecer alguém que gostaria, fala para mandar um direct pra gente que a gente atende. A gente conversa aqui, dá umas ideias e, de fato, também, se vocês precisarem de encaminhamento para algum profissional, se vocês estão com dificuldade financeira, precisa de alguém com um valor mais baixo, a gente também está aqui como um serviço para ajudar vocês, tá? A gente não ganha nada com isso, mas a gente vai ajudar vocês a encontrar os profissionais que vocês precisam. Tá bom? Amanda, não se preocupa que a gente vai salvar a live, tá bom? A gente vai salvar a live, na Amanda, Karira. A gente está aqui toda quarta-feira, 8h30. Seja sempre muito bem-vinda. E obrigada, gente. Boa noite para vocês. Obrigada para todo mundo. Bom feriado. Isso, Boa que noite. bom. Um beijo. Tchau, tchau. Beijão. Tchau, tchau.